Bom dia, tarde e noite. Estamos nos episódios finais deste nosso passeio pelo Evangelho de João. João está dizendo que Jesus ressurge dos mortos. Se não fosse verdade, o cristianismo seria uma farsa. Porque Cristo, 100% humano, morreu no nosso lugar e, tendo o valor infinito de Deus, assim pagou pelos pecados de todos que nele crerem e seguirem como Salvador e Senhor de suas vidas. A ressurreição de Cristo indica sua vitória sobre a morte, demonstrando que o Deus Pai aceitou sua morte pelos nossos pecados, fazendo dele o novo Adão, o qual seguiremos também nós em ressurreição de corpo. Continuaremos a percorrer o capítulo 20 do Evangelho de João para ver de quais formas João nos está colocando em evidência a veracidade do relato. Já vimos as primeiras duas evidências. A primeira, pelos detalhes que só poderiam ser transmitidos por quem testemunhou presencialmente a crucificação e a ressurreição. E a segunda evidência é composta pelas diferentes e espontâneas reações dos vários discípulos que foram pegos de surpresa. Os discípulos, portanto, não poderiam ter arquitetado e simulado todo o evento da ressurreição à luz de outros personagens, como soldados romanos, os respeitáveis Nicodemos e José de Arimateia, assim como o público que assistiu à crucificação e os 500 que viram Jesus ressuscitado, segundo o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15. Os quais souberam do relato no Evangelho, assim como outras epístolas no Novo Testamento da Bíblia, que, portanto, foi corroborado. Assim como, por outro lado, houveram, sim, outros escritos com outras intenções que tentaram circular contando o mesmo relato, mas não passaram por tal crivo de credibilidade para serem identificados como palavra de Deus, deixada-nos pela Igreja Apostolar. Neste episódio, vamos continuar a ver outras maneiras pelas quais podemos constatar a veracidade da ressurreição de Cristo. Vamos recapitular só alguns dos versículos deste capítulo que já lemos por inteiro no episódio passado. Aqui estão alguns versículos que nos apontam a observações físicas ligadas à ressurreição de Cristo. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, e ouviu o Senhor, e contou o que lhe dissera. Tendo dito isso, mostrou-lhe Jesus as mãos e o lado. Os discípulos alegram-se quando viram o Senhor. A terceira forma que João usou para demonstrar que Jesus ressurgiu dos mortos, isto é, que não houve troca de corpo ou que não era alguém se passando por Jesus, foi pelo que se podia ver e tocar fisicamente. No verso 1, Maria observa a pedra que tinha sido removida. No verso 5, Pedro e outro discípulo, ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali. E no verso 7, o lenço ainda estava dobrado à parte. A aparição física de Jesus e a resposta dele à exclamação de Maria, mestre, no verso 16, e ela dizendo, eu vi o Senhor, no verso 18. Aos discípulos, ele mostrou as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor, no verso 20. E temos ainda, em quarto lugar, o relato de Tomé, que nos dá prova física do tocar mesmo, tocando o corpo ressuscitado de Jesus. Porque algumas pessoas às vezes duvidam que esse era o mesmo Jesus que foi crucificado, mas ele tem marcas na mão e no seu corpo e no lado do seu corpo para provar. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. João oferece claros testemunhos oculares dos eventos relacionados à ressurreição de Jesus, cujos relatos foram corroborados da parte de todos os envolvidos e tantas outras testemunhas. Se não os aceitamos como verdadeiros, que foi tudo um grande arranjo com tantas pessoas de tantos grupos de interesse diferentes, como seria explicável? Se sugerimos que Jesus não tivesse morrido de verdade, mas que ele tivesse apenas recobrado a consciência, então os experientes executores romanos falharam em seu trabalho e, ao fazê-lo, arriscaram serem eles mesmos executados, como era praxe fazer pela honra da eficiência dos soldados romanos.
Se o sangue e a água, que são evidências médicas de morte, não tinham saído do lado de Jesus, então o que eram? Será que os fariseus, José e Nicodemos, não perceberam que Jesus ainda estava vivo quando o embalsamaram? Ou faziam eles também parte dessa grande encenação falsária? Mas se Jesus ainda estivesse vivo, com toda a desidratação e desnutrição desde a última ceia, após o tratamento físico brutal, sendo chicoteado e espetado à lança, ele recuperou as forças e a consciência para então rolar sozinho a grande pedra para abrir o túmulo? E escapou disso tudo sem que os guardas notassem, ou com Jesus tendo-os dominado à força? E aí Jesus foi convencer seus discípulos de que havia ressuscitado? Isto iria demandar muito mais fé do que confiar no relato de João, não é mesmo? De que outra forma você explicaria o túmulo vazio e a crescente fé dos discípulos? Os romanos não iriam ganhar nada se roubassem o corpo, nem os judeus. Ambos queriam Jesus morto. Eles, se tivessem roubado o corpo, eles poderiam acabar com toda a conversa sobre a ressurreição de Jesus, simplesmente fazendo o seu corpo aparecer. Os discípulos também não tinham nada a ganhar roubando o corpo. Todos eles deram a sua vida para contar às pessoas que Jesus ressuscitou. E todos, menos um, morreram mortes horríveis defendendo essa verdade. Se tivesse sido invenção, com certeza, pelo menos um iria entregar a verdade. Eles estão amedrontados. Não esperavam uma ressurreição. Eles haviam desistido de Jesus. Então isso tudo, para eles, não podia que ter sido algum tipo de mistério que eles ainda não tinham entendido. Pois, como diz o verso 9, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. À luz das Escrituras do Antigo Testamento, por exemplo, leiamos Salmo 16 e Isaías 53, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Mas por mais incrível que fosse, como foi, Jesus faria mais do que ressurgir. Ele iria ascender ao Deus Pai, como ele disse a Maria, que o queria segurar na entrada do túmulo. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Jesus iria ascender ao Deus Pai, a posição de glória de Deus que ele sempre teve, sendo ele um com Deus, sendo ele a palavra que criou o mundo e que se encarnou no mundo, a palavra que estava com Deus e que era Deus, como o Evangelho de João começou dizendo. Que palavra poderosa e maravilhosa que veio para nós abraçarmos em fé e seguirmos em amor. Deus te abençoe.